Efésios capítulo 4, versículo 1, diz assim: Como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Há um só corpo e um só Espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamadas é uma só. Há um só Senhor, uma só fé, um só batismo, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. E a cada um de nós foi concedida a graça, conforme a medida repartida por Cristo. Por isso é que foi dito: quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O propósito é que não sejamos mais como crianças, levados de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é a cabeça, Cristo. Dele todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte realiza a sua função. Assim, eu digo a vocês, e no Senhor insisto, que não vivam mais como os gentios, que vivem na inutilidade dos seus pensamentos. Eles estão obscurecidos no entendimento e separados da vida de Deus por causa da ignorância em que estão, devido ao endurecimento do seu coração. Tendo perdido toda a sensibilidade, eles se entregaram à depravação, cometendo com avidez toda espécie de impureza. Todavia, não foi isso que vocês aprenderam de Cristo. De fato, vocês ouviram falar dele e nele foram ensinados de acordo com a verdade que está em Jesus. Quanto à antiga maneira de viver, vocês foram ensinados a despir-se do velho homem, que se corrompe por desejos enganosos, a serem renovados no modo de pensar e a revestir-se do novo homem, criado para ser semelhante a Deus em justiça e em santidade, provenientes da verdade. Portanto, cada um de vocês deve abandonar a mentira e falar a verdade ao seu próximo, pois todos somos membros de um mesmo corpo. Quando vocês ficarem irados, não pequem. Apaziguem a sua ira antes que o sol se ponha, e não deem lugar ao diabo. O que furtava, não furte mais, antes trabalhe, fazendo algo de útil com as mãos, para que tenham o que repartir com que estiver em necessidade. Nenhuma palavra torpe saia da boca de vocês, mas apenas a que for útil para edificar os outros, conforme a necessidade, para que conceda graça aos que ouvem. Não entristeçam o Espírito Santo de Deus, com a qual vocês foram selados para o dia da redenção. Livrem-se de toda a amargura, indignação e ira, gritaria e calúnia, bem como de toda a maldade. Sejam bondosos e compassivos um para com os outros, perdoando-se mutuamente, assim como Deus os perdoou em Cristo. Capítulo 4, então, nós temos esse texto, né? Que Paulo está, então, agora dando um pouco mais de ênfase no seu ensino com a igreja em Éfeso e aos irmãos que estão ali ao redor, que vão ler essa carta posteriormente, e ele começa então falando
sobre essa questão da unidade do corpo de Cristo. E vocês percebem que desde o início da carta aos Efésios, eu falei para vocês que perceber que Paulo fala muito sobre essa questão do corpo, sobre as partes do corpo. Em outras cartas a gente viu ele também dando ênfase a essa questão do corpo, das partes, né? Eu falo que dos membros de um só corpo. Então Paulo tem muita essa dinâmica de mostrar para nós de forma alegórica ou de forma mais simples como é o funcionamento da igreja, o que é o funcionamento da igreja. E aparentemente parece tão complicado, né, ser igreja, ou parece às vezes tão longe de nós o ser igreja, que a gente fica se perdendo em obras, que foi o que a gente viu semana passada. Qual é a obra de Deus? A obra de Deus é que conheçam Jesus Cristo. Então, na verdade, a gente se perde nas nossas próprias obras, quando na verdade a obra de Deus é uma só, que eu conheça o Senhor Jesus e que através da minha vida, então, eu passe a fazer os outros também conhecer o Senhor Jesus. Que a glória de Deus realmente seja resplandecente na minha vida. É isso que a palavra vai pedir, para que nós sejamos essa testemunha viva do próprio Cristo aqui na terra. Que a nossa vida, o nosso dia a dia, que o nosso comportamento, que as nossas palavras, que os nossos pensamentos e atitudes sejam sim segundo o padrão do reino de Deus. Então existe um padrão, existe um reino em qual nós fomos inseridos. Colossenses fala isso, né, que a gente estudou na carta anterior. Ele nos transportou do reino das trevas e nos trouxe para o reino do Filho do seu amor. Hoje a gente está inserido dentro de um reino, e esse reino tem um rei, esse reino tem uma legislação, esse reino tem uma constituição. Qual é a constituição? Qual é a legislação do reino de Deus? Os princípios, os mandamentos, as leis do Senhor, que são perfeitas, são agradáveis, né? São justas. Então nós estamos inseridos num reino. Só que Deus nos diz então que agora nós somos a igreja, né? Desde o momento em que nós então aceitamos a Cristo, a palavra vai nos chamar de igreja, corpo de Cristo, onde Cristo é a cabeça e nós, a igreja como um todo, no mundo todo, é comparado com um corpo, um só corpo. E é isso que Paulo vai começar a falar aqui no capítulo 4 para nós. A gente precisa entender essa unidade. Unidade fala de o próprio nome, né? Unidade, uma coisa só, um só corpo, um só. Por isso que ele vai falar sobre isso. Capítulo 4, então, começa dizendo assim: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Ele fala que ele é prisioneiro no Senhor por uma questão justamente de ser escravo por amor, gente. Paulo, ele entendeu de forma tão profunda essa escravidão por amor, né? Essa servidão que nós como cristãos temos a Cristo. Cristo é o nosso Senhor e Salvador, né? Ele é primeiro Senhor sobre as nossas vidas. Então Paulo entende isso muito bem. Quando ele fala isso, prisioneiro no Senhor, ele não está falando das cadeias físicas que ele está vivendo, ainda que também ele estava preso em cadeias, muito provavelmente quando escreve essas cartas. Mas ele não está falando sobre isso, ele está falando da prisão que ele está no Senhor, em ser servo da igreja de Cristo, em ter um Senhor sobre a vida dele que comanda, que está sobre ele e que então traz a direção para ele. É o Senhor quem direciona a vida de Paulo, é o Senhor quem o impulsiona a fazer o ID, a continuar essa jornada que ele está, e por isso ele não desiste. Ele tem um Senhor sobre a vida dele e ele entendeu isso. Ele se entrega como escravo em amor, né? De escravo que decide servir ao seu Senhor. Então ele diz: como prisioneiro no Senhor, rogo-lhes que vivam de maneira digna da vocação que receberam. Gente, se tem uma coisa que Paulo vai insistentemente falar conosco nas cartas, e vocês podem sempre perceber isso, é dizer assim: vocês precisam compreender qual é o chamado de vocês, qual é
o lugar que vocês precisam estar dentro do corpo, aonde vocês estão inseridos, qual é o chamado de Deus para vocês dentro desse corpo, qual é a função, né? Que parte do corpo você está, e faça muito bem isso. Paulo vai sempre nos dizer para sermos sensíveis ao Senhor e saber qual é o propósito, o chamado, a maneira de Deus nos usar dentro desse corpo. Um corpo não pode funcionar somente com corações, um corpo não pode funcionar somente com mãos, mas o corpo precisa de todas as partes. E Paulo vai dizer isso, né, para nós vivermos de forma digna naquilo que Deus chamou. Deus te chamou para ser pé, pise muito bem, né? Dê a estabilidade para o corpo sendo pé. Deus te chamou para ser o dedo mindinho. O dedo mindinho do nosso pé, gente, aquele dedinho pequenininho, ele é que sustenta todo o corpo, segundo a ciência. Se nós perdermos aquele dedinho do canto, que aparentemente, geralmente ele é feio, geralmente ele é deformado, geralmente a unha dele não é muito bonita, né? Pelo menos a minha é horrível. Então assim, mas ele é tão importante dentro do corpo, do meu corpo. Se eu não tenho ele, isso vai fazer falta. Então, Paulo está dizendo para que a nossa vocação, para que aquilo que Deus nos chamou para fazer dentro do corpo de Cristo seja vivido de forma digna, seja vivido com alegria, seja vivido com intensidade, seja vivido com a graça do Senhor sendo derramada todos os dias, e você avançando, entendendo que aquele é o teu lugar dentro do corpo. E ele diz assim, ó, sejam completamente humildes e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Gente, se tem palavras que são extremamente difíceis no comportamento humano, e isso não estou falando só da igreja não, tá? Estou falando num sentido geral. Se tem palavras que são difíceis para o ser humano viver nessa terra, em comunidade, né? No bairro, com os vizinhos, com os amigos de trabalho, com a própria família, com os entes queridos aí que a gente convive. Olha as palavras que Paulo pede para nós sermos como igreja e muito mais como corpo de Cristo. Ele diz assim, sejam completamente humildes. A palavra humildade, gente, ela perdeu totalmente o seu sentido, no sentido de cristianismo. Porque o que se entende de humilde é alguém que talvez menos abastado financeiramente, que falta recursos financeiros. Aquele ali é o irmãozinho é humilde. Ele é humilde porque ele não tem dinheiro, é isso? Isso não é humildade. Quantas vezes a gente vê pessoas que são pobres, né, financeiramente, e são extremamente arrogantes? E quantas vezes a gente já conheceu pessoas que são muito ricas e são humildes, né? E são pessoas extremamente simples na sua forma de viver. Então, a humildade, ela não tem nada a ver com a falta de dinheiro. A humildade tem a ver com o estabelecimento de uma verdade de Deus em nós, que fala assim, o meu irmão é tão importante quanto eu. Ele tem a mesma importância para Deus que eu. Nós não somos diferentes no que diz respeito a sermos filhos de Deus. Então, humildade tem a ver com o respeito que se tem ao próximo. Humildade tem a ver com saber o nosso lugar dentro do reino. Humildade tem a ver com ser tranquilo, né? Ser manso e humilde, como Jesus era. Ele entendia, Jesus sabia quem ele era o Filho de Deus, o próprio Deus encarnado, mas em tudo a palavra diz que ele foi humilde. Por quê? É saber quem você é saber a sua identidade, é saber que você é dono de todas as coisas. Jesus, né, o próprio Filho de Deus, mas ele sabia que nada disso era valioso o suficiente para maltratar o próximo. Você já está indo totalmente contra os próprios princípios da palavra. Então, o verdadeiro cristão, ele entende que ser humilde tem a ver com caráter, tem a ver com maneira de se comportar com o próximo, tem a ver com o entendimento de que nós somos pessoas extremamente iguais diante de Deus, mesmo que financeiramente o outro tenha mais dinheiro, mesmo que o outro intelectualmente ele seja mais inteligente porque tem
maiores estudos ou tudo mais, diante de Deus nós temos o mesmo valor, o grau de importância, o mesmo tipo de comportamento nós devíamos ter uns com os outros, independente da nossa posição. Eu até ouvi outro dia o testemunho de uma igreja acho que é Alphaville, se não me engano, onde só tá lá congregando nessa igreja os mais altos níveis de pessoas financeiramente e de padrão de vida, né? Então são homens e mulheres extremamente ricos, com posse, CEOs de grandes empresas, e nessa igreja todos eles trabalham de forma voluntária em todos os sentidos, na portaria da igreja, no estacionamento, na cantina, cuidando das crianças. Então é uma igreja que entendeu que, independente da minha posição social na sociedade, eu sou servo de Deus. E isso basta. E isso já é o suficiente. Então nós passamos a ser humildes diante de Deus e diante dos nossos irmãos, porque sabemos quem somos, mas nada muda o nosso comportamento a respeito do nosso próximo, né? Então ter um comportamento humilde tem a ver com entender que você é filho de Deus e por isso carrega o caráter do seu pai, carrega o caráter do seu Salvador, né? Então tem a ver com isso. Então Paulo pede para sermos completamente humildes, dóceis. Eu não sei como tá a versão aí de vocês, se tem alguém com uma versão muito diferente da minha. A gente gosta de ver outras versões para ver o que está escrito. Ele fala de humilde e dóceis, e sejam pacientes, suportando uns aos outros com amor. Gente, eu já vou frisar aqui o pacientes, suportando uns aos outros com amor, porque Paulo vai dizer que nós precisamos ser pessoas que entendem as debilidades dos nossos irmãos. Gravem isso, escrevam isso, que nós vamos chegar nesse lugar onde Paulo escreve isso e a gente vai lembrar desse texto aqui que ele está escrevendo. Quando Paulo fala para nós sermos pacientes e suportando uns aos outros, o suportando aqui, lembra? Tem a ver com suporte, né? Com dar suporte para outra pessoa, fazer com que a outra pessoa não caia, fazer com que a outra pessoa tenha uma estabilidade, fazer com que a outra pessoa tenha um apoio. Esse é o suportando uns aos outros em amor, tá? Não tem a ver com suportar como às vezes a gente usa na frase aqui no português. Eu não suporto aquela pessoa. Ou então assim, eu tenho que suportar conviver com aquela pessoa. Não é esse suporte. O suporte que a palavra de Deus vai sempre usar é aquele que dá realmente sustentação para o seu próximo. É aquele que está sempre ajudando naquilo que é necessário para que o próximo, para que o seu irmão cresça em Cristo junto com você. Isso é o suporte. E por que ele vai dizer para nós sermos pacientes? Então, suportando uns aos outros com amor. Porque dentro do corpo de Cristo, gente, nós vamos encontrar todos os tipos de pessoas, todos os tipos de comportamentos, todos os tipos de temperamentos, todos os tipos de situações, de traumas, de desamores na vida, de passado, presentes diferentes, situações corriqueiras, né, do dia a dia das pessoas e que marcam a vida dela e que fazem ela ser como ela é. Então, quando nós falamos de seres humanos, nós falamos de dificuldades dentro de um relacionamento, dificuldades de estar num só lugar, né, de nos comportarmos juntos uns aos outros. Então, quando Paulo vai falar isso, ele vai falar isso porque a igreja, ela deveria ser o lugar onde as pessoas chegam, onde as pessoas estão congregadas, onde as pessoas vão se aliançando, onde as pessoas vão convivendo, e é justamente a maturidade do mais maduro com a imaturidade daquele que está chegando, ele vai sendo temperado, ele vai sendo ajustado até que nós cheguemos na maturidade que Paulo vai dizer no final aqui do capítulo 4. Então entendem que Paulo começa já dizendo qual é o padrão de comportamento,
de sermos humildes, de sermos dóceis, de sermos pacientes. Gente, é difícil, não é, lidar com uma pessoa que você fala para ela que ela precisa orar, fala para ela que ela precisa ler a Bíblia, fala para ela que ela precisa parar de mentir, fala para ela que ela precisa ser uma melhor mãe, fala para ela que ela precisa ser um melhor marido, fala para ela que ela precisa pagar as pessoas como ela deve, ela não deve ficar devendo para ninguém. Percebam que o ensino de ser um cristão verdadeiro, dentro dos princípios de Deus, vai passar por diversas tribulações na vida de uma pessoa que está chegando, de comportamentos totalmente contrários, às vezes, aos princípios de Deus. Quantas pessoas vêm cheio de manias, né? Cheio de problemas para Cristo, e é justamente o ambiente da família de Deus que é esse ambiente dessa restauração, que é esse ambiente dessa cura, que é esse ambiente desse ensino. Tem gente que não faz o que é certo porque nunca foi ensinado, gente, sobre o que é certo. Essa é uma grande dificuldade dentro da igreja. Tem pessoas que não fazem o que é certo porque nunca foram ensinadas de acordo com o que é certo. Então Paulo está nos alertando sobre essa paciência, esse suporte que nós precisamos dar uns aos outros, em humildade, né? Então eu não posso ser arrogante, eu não posso achar que eu já sei tudo, eu não posso achar que eu já tô num patamar que eu não posso mais dar atenção pro irmãozinho que está chegando na igreja. Então todas essas coisas, elas precisam estar muito vivas dentro de nós no comportamento como igreja, como corpo de Cristo. Versículo 3, façam todo, e eu queria saber aí como é que tá esse versículo 3 de vocês. O outro, se alguém quiser ler o 2, se tiver muito diferente do humilde e dóceis aí, sejam pacientes, pode ler, que a gente gosta de ter essa... Pode falar, pastor. O 2 e o 3, o 2. Com toda a humildade e mansidão, com longanimidade, suportando-vos. E eu anotei aqui, sustentando, que é no grego, né? Uns aos outros em amor, procurando guardar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Isso, procurando guardar, né? A minha tradução, façam todo o esforço. Mais alguém aí tem alguma outra tradução aí que tá diferente dessa? O mansidão aí é bom, né? Também, sejam humildes e mansos, né? Como é difícil a mansidão, né? Ter a longanimidade, olha o fruto do Espírito aí aparecendo realmente, né? Como corpo de Cristo, o fruto do Espírito, ele precisa o tempo todo ser manifesto dentro do corpo de Cristo. Isso é mostrar o fruto que tem sido a sua vida em Deus. Então, ou eu manifesto o fruto do Espírito dentro do corpo, ou infelizmente eu também preciso ter irmãos maduros que também me ensinem a caminhar, né? De forma a buscar esse fruto do Espírito, a cada dia mais me entregar ao Senhor para que esse fruto apareça. Então ele diz assim, façam todo o esforço. Gente, então não é para fazer pouco esforço, é para fazer muito esforço. O versículo 3 está dizendo, façam todo o esforço para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. Quando ele fala de unidade do Espírito, ele está falando da unidade do Espírito Santo. A unidade no sentido de que o próprio Espírito tenha lugar para operar na minha vida, na vida dos meus irmãos, na vida do corpo de Cristo como um todo, através do meu esforço. Então, de maneira muito intencional, nós precisamos justamente fazer todo o esforço possível para conservar a unidade do Espírito pelo vínculo da paz. O corpo de Cristo precisava ser o lugar de maior paz entre uns com os outros. A unidade do Espírito, o Espírito Santo podendo operar, podendo se manifestar, podendo passear, né, como diriam os pentecostais, no nosso meio de forma livre, de forma a trazer transformação, trazer essa unidade cada dia maior. Então, conservar essa unidade do Espírito fala de o Espírito Santo podendo se mover de forma muito clara e objetiva no meio do corpo.
entre o corpo de Cristo, não só em 1, 2, 3, 4 pessoas, não, a unidade do Espírito. Todos nós nascemos de novo, todos nós somos a habitação do próprio Senhor. Então, esse mover, esse crescimento, ele precisa ser unânime, ele precisa ser em todos. Então, quando a igreja ela começa a caminhar de forma que só uma parte da igreja cresce, mas a outra não, isso traz um prejuízo para a unidade do Espírito, porque o Espírito Santo deseja operar, fazer, se mover no meio da igreja. E lembra, a gente não pode esquecer, se a gente pudesse fazer um grande desenho de um corpo e deixar dentro da nossa Bíblia, dizendo isso aqui é a igreja, eu sou a igreja, é o corpo de Cristo. Então, o corpo não pode trabalhar só com metade dos membros funcionando, né? Com os órgãos. Pensa metade só do teu corpo funcionando e outra metade não, né? Soninha estava aí com um olho funcionando, o outro não, né, Soninha? É difícil, não é, gente? Quem tem a falta, né, de algum órgão, eu só tenho um rim, o outro falta. Eu só tenho uma mão, a outra eu tenho a mão amputada. Eu só tenho uma perna, a outra não tenho, né? É fácil ou é difícil, gente, trabalhar com metade do corpo ou com algumas partes somente do corpo e as outras não funcionando? Agora, quando o corpo inteiro, cabeça, membros, tudo está ajustado, que é o que Paulo vai falar aqui, é melhor ou não é? É mais saudável ou não é? O corpo ele caminha melhor, ele corre melhor, ele come melhor, ele dorme melhor, ele faz tudo de forma melhor. E vocês acham que se Paulo está comparando a igreja com o corpo de Cristo o tempo todo, e a gente então entende que isso é uma alegoria totalmente possível, então quer dizer que se o corpo, todo mundo, todos nós que estamos aqui nessa sala agora e todas as pessoas que são cristãos no mundo todo não entenderem que elas precisam funcionar dentro desse corpo, o corpo de Cristo está atrofiado, o corpo de Cristo está capengando, o corpo de Cristo está funcionando só pela metade. Quando eu sou igreja, mas não funciono bem dentro desse corpo, eu estou fazendo com que algum órgão desse corpo esteja atrofiado, com que algum órgão desse corpo esteja em mau funcionamento, esteja preguiçoso. E aí eu ponho em algum problema, talvez o corpo todo. Porque se alguma parte do meu corpo para de funcionar ou funciona mal, todo o meu corpo sofre. Todo o meu corpo fica desajustado, todo o meu corpo entra numa necessidade maior em outro membro, em outro órgão. Eu não sei explicar, talvez cientificamente ou biologicamente, teriam talvez outras pessoas que soubessem explicar melhor, mas a gente sabe que quando um órgão do nosso corpo ele começa a ter problemas, automaticamente ele sobrecarrega o outro. Por exemplo, se eu tenho um problema nos rins, eu sobrecarrego talvez o meu baço, eu sobrecarrego talvez o meu fígado, eu sobrecarrego outros órgãos que ficam trabalhando de forma muito mais forte, muito mais intensa, porque aquele órgão está funcionando mal, porque eu não tratei bem aquele órgão, porque eu não cuidei bem daquele órgão e aquele órgão está fazendo com que o meu corpo não funcione bem. Estão entendendo o que eu estou querendo dizer, gente? Quando eu e você não funcionamos corretamente dentro do corpo, e pior, quando nós não somos humildes, dóceis, pacientes e não suportamos uns aos outros em amor, nós fazemos com que a igreja comece a sofrer, porque a igreja não está crescendo, não está amadurecendo de forma unida, em uma só unidade, em um só corpo. Então eu estou querendo crescer sozinho, mas sem me importar com o outro que está aqui do meu lado, só que eu esqueço, nesse momento que eu quero crescer sozinho, e que eu busco sozinho, e eu quero ser cristão sozinho, que aquele meu irmão que está do meu lado e que está capengando, ele também faz parte do mesmo corpo. E quando ele não funciona bem, eu estou sofrendo dentro do mesmo corpo. Entendem o que eu estou querendo dizer? Então, o funcionamento do corpo ele é tão perfeito quando Deus nos fez, né?
E então essa alegoria é usada como a igreja de Cristo e Cristo sendo a cabeça desse corpo, é porque justamente quando tudo isso não está funcionando bem, quando todos os cristãos não estão funcionando bem dentro desse corpo, fazendo todo o esforço para conservar a unidade do Espírito, nós temos um grande problema no corpo de Cristo, ok? E se o corpo está doente, e se o corpo está desajustado, e eu faço parte desse corpo, então isso quer dizer que eu também estou em desvantagem nisso. Eu estou deixando de receber amadurecimento, eu estou deixando de receber da parte de Deus algo que Deus tem para derramar no corpo de Cristo. Então por quê? Porque o corpo não está atuando como deveria no corpo de Cristo. Todo o corpo está desajustado. E Paulo vai falar isso de forma muito clara para nós dentro desse texto, dizendo o porquê e o para que esse corpo precisa estar então totalmente ajustado. Versículo 4. Porque há um só corpo e um só espírito, assim como a esperança para o qual vocês foram chamadas é uma só. Então eu vou falar por partes. Um só corpo nós entendemos, então não tem vários corpos de Cristo. Então, independente da placa que nós congregamos, independente da fé que nós professamos, independente das doutrinas que nós seguimos, o corpo de Cristo no mundo inteiro é um só. Só existe uma igreja de Cristo, não existem várias igrejas de Cristo. Só existe uma igreja de Cristo na terra. E é essa igreja de Cristo que está provavelmente funcionando mal, e por isso o corpo de Cristo tem sofrido, e muito mais, o mundo tem sofrido com a falta desse corpo funcionando perfeitamente em poder. Então esse é o grande prejuízo. Um só Espírito, gente, não existem vários Espíritos Santos, ok? Só existe um Espírito, e é esse Espírito que opera em todos, ok? Não tem um Espírito Santo para cada um, não existem vários Espíritos de Deus, não. É um só Espírito que atua em todo o corpo de Cristo, que atua em todo cristão. Então há um só Espírito. Assim como a esperança para o qual vocês foram chamadas é uma só. Qual é a esperança, gente, que todos nós fomos chamados? A eternidade. Só existe uma esperança e que todos nós fomos chamados para ela. Não existe uma outra esperança para alguns que é diferente da minha. A única coisa que a palavra de Deus nos afirma que estamos aguardando é a vida eterna com o Senhor, é a volta de Jesus. Então só existe uma esperança que todo o corpo de Cristo está aguardando. Só existe uma esperança. Não existem vários. Não, eu sou crente porque eu sei que o meu propósito eterno é morar no céu, é ser anjo junto com Deus, é ser um dos serafins. Não, queridos. O propósito de Deus para todos os cristãos, para todo nascido de novo, é viver a eternidade com Ele, restaurados, com o nosso corpo glorificado. Essa é a esperança que todos nós temos. Então só existe uma esperança, não existem várias. Há um só Senhor, então não existem vários senhores a quem nós devemos seguir, né? A quem nós devemos obedecer. Só existe um Senhor, o Senhor Jesus Cristo, aquele que veio e pagou a minha dívida e por isso Ele é o meu Senhor. Há uma só fé. Gente, só existe uma palavra. Por isso que é uma só fé, ok? Nós cremos em uma só palavra. Qual a palavra? A palavra de Deus. E ela é uma só, não tem várias palavras. Deus não tem vários livros. Deus não tem várias palavras diferentes. Não. A mesma Bíblia que eu leio aqui com vocês é a mesma Bíblia que nesse momento está sendo lida lá no Japão, está sendo lida lá na Austrália, está sendo lida agora lá no Polo Norte, está sendo lida agora nos Estados Unidos, está sendo lida agora lá na Ásia, ok? É a mesma palavra. Há uma só fé, um só batismo.
Então, gente, é uma prática só, né? Em Deus, todos nós temos uma só palavra para seguir, e essa palavra tem os seus princípios, e tem as suas doutrinas, e tem os seus mandamentos, e é um só. Deus não tem vários tipos de procedimentos para cada tipo de filho, para cada tipo de igreja, para cada tipo... Não, é um só. Uma só igreja, uma só fé, um só Senhor, um só batismo. Então, quando nós vemos todos esses tipos de ministérios, de tipos de batismos, de tipos de fé, de tipos de doutrina, de tipos de senhores, vocês concordam comigo que isso já está nos mostrando que nós não estamos falando de uma só pessoa, né? Então, quando as várias religiões começam a criar os seus próprios preceitos e doutrinas e religiões, eles estão criando a parte de Deus, fora de Deus, os seus próprios princípios, a sua própria fé, o seu próprio batismo, mas que não é o que a palavra de Deus diz. Eu costumo dizer que as grandes brigas teológicas, elas têm a ver com a falta de coerência dos grandes teólogos, ou de nós também que somos cristãos, que devemos fazer teologia, pensar sobre as coisas de Deus, em nos debruçar na palavra e ver a verdade que está dentro dessa palavra e caminharmos em cima dessa verdade. Por quê? Porque quando nós fazemos várias interpretações de um mesmo texto, muito provavelmente nós estamos fazendo uma interpretação à nossa maneira de ver o texto, e não o que realmente o texto está querendo dizer. Entendem o que eu estou querendo dizer? Vou dar um exemplo de um videozinho que eu recebi agora há pouco, de alguém me mandando, falando sobre Jacó, né? Talvez eu até mandei para alguns de vocês, não lembro, mas falando sobre o nome Jacó não ser enganador. Quantos de nós aqui, já há anos dentro da igreja, acreditávamos que o nome de Jacó, o significado era enganador? Por quê? Porque muitas pessoas pregaram isso, falaram sobre isso, fizeram pregações em cima disso e enfatizaram que o nome Jacó era enganador. E a gente passava essa notícia para frente, a gente passava essa pregação para frente, a gente passava esse ensino para frente. Mas quando se vai para as escrituras, quando eu paro de ouvir somente as outras pessoas e passo a me dedicar aos estudos, quando eu passo a olhar para as escrituras, ir para o original, me aprofundar, perguntar para o Espírito Santo, para ele me ensinar, o que a gente vai descobrir? Que existe uma só fé, que existe só uma palavra. E quando eu vou para a palavra e que eu olho o nome de Jacó em hebraico, o nome de Jacó em hebraico significa calcanhar. Então não tem nada a ver com enganador. Quem chamou Jacó de enganador foi o irmão dele, ok? O irmão dele achou que ele é enganador e falou isso sobre ele. Mas isso é o que Deus disse que Jacó era? Não, Deus não disse que Jacó era enganador. Deus disse que Jacó, Yaakov, né, que é o nome de Jacó em hebraico, significa calcanhar. Ok? Então, percebem isso que eu estou querendo dizer? E as pessoas que fizeram teologia em cima desse nome de Jacó sendo enganador, elas estavam certas ou erradas? Erradas. Mas por quê? Porque elas não foram para a palavra. Então, eu bato nessa tecla, gente, de que o dia que todos os cristãos pararem de comer comida mastigada da boca de outro e passar a ele mesmo comer desse alimento espiritual todos os dias e pedir para o maior professor de todos, que é o Espírito Santo, te ensinar, você vai parar de ficar achando interpretações totalmente fora da palavra. Você vai olhar para a palavra e a própria palavra vai te ensinar. É isso que a gente tem percebido, que nos últimos dias Deus está dividindo, né? O dividindo aqui que eu quero dizer é colocando pessoas que realmente estão interessadas em conhecer a Deus, em conhecer as Escrituras, e essas pessoas têm se debruçado, essas pessoas têm buscado, essas pessoas têm entendido o que a palavra de Deus está dizendo e estão ensinando. E as outras pessoas que têm preguiça preferem comer qualquer tipo de comida por aí, e elas vão ser prejudicadas por isso. Então a gente precisa estar, eu e você, totalmente interessados em olhar para essa Escritura,
para olhar para o texto bíblico, parar de ter preguiça espiritual de ler a palavra, parar de ter preguiça espiritual de fazer os teus estudos bíblicos, parar de ter preguiça espiritual de fazer o teu devocional, parar de ter preguiça de buscar na fonte, com o próprio Espírito Santo te ensinando. Então ele diz no versículo 6, um só Deus e Pai de todos, que é sobre todos, por meio de todos e em todos. Então quando ele faz esse joguinho de palavras, que é sobre todos, é porque Deus é Pai e soberano sobre toda a humanidade, ok? Sobre toda a terra, sobre todo o universo. Por meio de todos, é porque o mesmo Espírito, a Trindade não é uma só, gente. Pai, Filho e Espírito Santo não são um só, são um só. Pai, Filho e Espírito Santo. Então, quando nós falamos sobre o Pai, nós estamos falando sobre esse Deus que é soberano, que é eterno, que é todo-poderoso, que criou céus e terra, que está regendo toda a terra com o seu poder. Quando nós falamos do Espírito Santo, nós falamos desse Deus que decide então habitar dentro de nós através do novo nascimento, e ele é por meio de todos, ok? É esse Espírito que opera por meio de todos nós. Então Paulo está fazendo um joguinho de palavras em que realmente esse Deus, que é três, mas é um, ele faz todo o trabalho fora de nós, através de nós e em todos nós. Deus está operando tanto em ímpios quanto em justos, gente. Deus opera em toda a terra, tanto naqueles que são filhos como naqueles que não são filhos. Deus está em tudo. Deus está em todos. Elisângela, você está dizendo que o Espírito Santo habita em todo mundo? Não. Eu estou dizendo que Deus, ele é em todos. Ele é em tudo. Ele preenche céus e terra. Agora, o Espírito Santo está agindo por meio de todos aqueles que permitem ser chamados filhos de Deus. É isso que Paulo está dizendo. Versículo 7. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Agora Paulo está falando sobre a igreja, tá? Sobre os cristãos. E ele está dizendo o seguinte, e a cada um, então diz assim, existe uma medida derramada, uma graça derramada sobre a minha vida, sobre a vida do meu irmão, sobre a vida de toda a igreja, sobre a vida de cada um que faz parte do corpo de Cristo. Todos, pensem sobre isso e guardem isso no coração de vocês. Todos nós recebemos o Espírito Santo de Deus para que a partir desse novo nascimento nós façamos parte do trabalho do corpo, da ação do corpo na humanidade, no corpo de Cristo. Então não há ninguém dentro da igreja que foi comissionado por Deus, foi chamado pelo Senhor e que não tenha um propósito, uma vocação, um trabalho a ser feito como corpo de Cristo. Ninguém é uma planta dentro do corpo de Cristo, ok? Ninguém serve só de enfeite dentro do corpo de Cristo. Não, todos nós somos ativos, precisamos estar participantes desse crescimento do corpo de Cristo, da ação do Espírito Santo dentro do corpo de Cristo. Então ele vai dizer no versículo 7, e a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Se você tem o Espírito Santo dentro de você, porque você nasceu de novo, então existe uma graça sendo derramada sobre você todos os dias, e essa graça te capacita para fazer o trabalho para o qual o Senhor está te chamando. Esse que é o grande problema da maioria dos cristãos, que preferem se tornar, parados, né? Não sei nem usar a palavra, que talvez não me venha uma palavra mais certa, que preferem ficar nos bastidores, como alguns dizem, né? Que preferem ficar escondido, que preferem ficar sentado no banco, que preferem ser só um enfeite dentro do culto, né? Então esse que é o grande problema. Parece que essa pessoa não foi salva, parece que essa pessoa não recebeu o Espírito Santo que habita dentro dela, e parece que então ela não faz parte
desse grande trabalho que o Espírito Santo deseja fazer dentro do corpo de Cristo. E ele vai dizer no versículo 8: por isso é que foi dito, quando ele subiu em triunfo às alturas, levou cativos muitos prisioneiros e deu dons aos homens. Que significa ele subiu, senão que também havia descido às profundezas da terra? Aquele que desceu é o mesmo que subiu acima de todos os céus, a fim de encher todas as coisas. Queridos, aqui está falando sobre a morte e a ressurreição de Jesus e o tempo dos 3 dias que ele fica ali no sepulcro. E eu posso dizer para vocês que eu me pergunto sobre esse texto dentro desse contexto que Paulo está me falando. Por quê? Eu já ouvi algumas explicações sobre isso, mas nada que me trouxesse um verdadeiro entendimento, né? Talvez ainda não foi o tempo do Senhor me ensinar sobre esse texto. Então, assim, eu não consigo compreender por que Paulo usa esse texto no meio desse contexto do corpo de Cristo, dizendo que Cristo levou cativo muitos prisioneiros com ele, né? Para as alturas. Então, Jesus morre, durante os 3 dias ele desce às profundezas da terra, a palavra vai falar isso. Durante esses 3 dias em que ele fica morto e desce às profundezas da terra, ele prega o evangelho, né? Essa salvação, essa redenção. Muitos se convertem nesse momento, né? Passam a ser salvos nesse momento, através da pregação de Cristo. E então a palavra fala que ele sobe novamente aos céus depois do 3º dia, ressurreto, e está sobre todas as coisas. Paulo está dizendo que foi feito um trabalho pelo próprio Cristo a respeito dessa redenção que está disponível para nós. E nós, como corpo de Cristo, precisamos também atuar. Eu consigo entender que ele está falando sobre a atuação do corpo de Cristo, né? O trabalho que eu e você, como corpo de Cristo, precisamos continuar. Jesus só iniciou o trabalho da evangelização, né? Da redenção da humanidade, porque Deus não tem prazer de que ninguém se perca, gente. Lembra a predestinação que nós já falamos, que nós ensinamos? Deus tem prazer de que todos sejam salvos. E para tanto, ele conta comigo e com você como embaixadores, como alguém que está pronto a servir, a evangelizar, a morrer em prol do seu próximo, evangelizando, né? Quantas e quantas igrejas aí quantas pessoas estão sofrendo mundo afora, porque a igreja não quer ser esse id que Deus comissionou para sermos, né? Então, existem pessoas dentro do corpo de Cristo que precisam estar se despertando para esse id para as nações, e existem outros que sim vão trabalhar no id dentro da sua própria cidade, dentro do seu próprio contexto. Mas Jesus inicia um trabalho e a igreja, o corpo de Cristo agora, precisa continuar esse trabalho. Mas se em algum momento eu conseguir compreender um pouco mais esse texto, eu trago aqui para vocês e a gente fala, ou se alguém entender um pouco mais esse texto e quiser trazer num outro momento para nós estamos aqui para aprender juntos, tá bom? Mas eu acredito que tem a ver com isso. Porque aí Paulo, no versículo 11, ele já vai falar sobre o trabalho da igreja. Nós temos 5 minutos, espera aí que a gente já vai fechar e abrir de novo. Aí ele diz assim, ó, e ele quem, gente? O próprio Cristo, tá? Esse que desceu e que subiu e que está assentado à destra de Deus, esse que está reinando hoje já lá no trono, né? E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres. Então, o texto está dizendo aqui no versículo 11 que Jesus, o próprio Cristo, então ele designou, ele separou, ele derramou graça sobre o corpo de Cristo, sobre agora todos os cristãos nascidos de novo, e ele então desenvolve esses ministérios, esses chamados ministérios que a gente está vendo aqui, dentro desse corpo de Cristo. Então, gente, é assim, Elisângela, todo mundo foi chamado para esses 5 ministérios de forma principal, talvez não, né? De forma mais atuante, talvez não, mas de forma secundária, sim. O que você quer dizer, Elisângela, com isso? Que de forma talvez
ministerial, de forma atuante, você talvez não foi chamado para um desses 5 ministérios, mas de forma... como que eu posso usar a palavra, gente? De forma... Como corpo de Cristo, nós fomos chamados para tudo isso. Então, Elisângela, mas eu não fui chamado para ser pastora. Vou dar o exemplo aqui para a gente poder entender. Eu não fui chamado para ser pastora. Eu não fui chamado para ser evangelista. Ok, mas você concorda comigo que você cuida de vidas? Ainda que você seja uma mãe que está cuidando dos seus filhos, ainda que você seja uma amiga que está cuidando da sua vizinha e que está ali pastoreando a vida dela, que está aconselhando, ainda que você esteja na fila do banco e você fala de Jesus para uma pessoa, você não está sendo uma evangelista, ainda que você seja alguém que diga, não, a igreja precisa ir, a igreja precisa avançar, eu estou aqui em oração, intercedendo, você está sendo um apóstolo. Ainda que você não seja um profeta de ofício, você está sempre tentando alinhar a palavra de Deus com as pessoas que estão ali dentro da sua casa, com a sua família, com as pessoas mais próximas de você. Isso é ser um profeta. Então, a gente entende que os ministérios, eles são atuantes, tanto de forma primária, eu vou usar essa palavra, talvez não seja isso a forma talvez melhor de se explicar, mas é o que eu consigo explicar para vocês, não de forma atuante nesses ministérios, mas de forma secundária, de forma natural. Então, ainda que eu não tenha o óleo derramado sobre a minha cabeça, como pastor, evangelista, profeta, mestre, ok? Apóstolo, ainda que não seja esse comissionamento, mas eu preciso atuar como tal, independente do ministério. Então, se você precisa evangelizar alguém no teu trabalho, você está atuando como evangelista. Se você está cuidando de alguém que já aceitou Jesus, dando um conselho, falando no telefone com essa pessoa no momento que ela está ali desesperada em alguma situação, você está sendo um pastor ou uma pastora. Se você está intercedendo pela igreja para que ela avance, para que ela continue, você está sendo um apóstolo. Se você está ensinando um versículo bíblico para alguém, você está agindo como mestre. Se você está... Gente, vamos fechar e a gente já vai voltar. Você vai falar, né, Dai? Segura aí que a gente já vai falar. Vou fechar aqui, senão vai fechar de uma vez. Cadê o povo? O povo foi pro intervalo e não voltou. Vocês estão combinando de rosa aí, ou é impressão minha? Eu falei pra ela. Ela tá de blusa de pijama e eu tô de blusa de lã, porque daqui a pouco eu vou sair para buscar o Gabriel, né? Na faculdade. E tá de rosinha as duas. 20 para 10. Eu falei, mãe, você tá de rosa e eu de rosa, acha? Que chique. Isso é unidade no espírito. E de domingo, que eu saio do meu quarto, ela sai do quarto dela. Quando vai ver, as duas tá com a roupa parecida. Já pensou? Isso é mãe e filha mesmo, filha. Isso é verdadeiramente o mesmo espírito. Vamos lá, gente. Então, continuando aqui, né? O que eu tava falando é assim, às vezes as pessoas acham que essa questão do chamado, desse designar de Jesus Cristo sobre a igreja, tem a ver com todo mundo tendo que ser ungido
a tudo isso. E não, se você estuda esses 5 ministérios, a função de cada um deles é muito específica para todo mundo. É muito pontual para situações do nosso dia a dia, como eu acabei de falar. Se você está aconselhando, você está sendo um pastor. Se você está cuidando, você está sendo um pastor. Se você está evangelizando, você está sendo um evangelista. Se você está realmente intercedendo para que a igreja avance, você está sendo um apóstolo. Se você tem esse interesse, né, pela igreja ir avançando, e você está sempre ali desejoso para que Deus faça mais, a gente está debaixo desse mesmo apostolado dos primeiros apóstolos, e o profeta e o mestre, tudo isso a gente está atuando diariamente de forma muito, às vezes, sutil no nosso dia a dia, cooperando para o crescimento do corpo de Cristo. Tem os ministérios, sim, tem pessoas que Deus vai derramar essa graça para ser de forma mais atuante ou de forma muito mais forte, né, atuando no corpo de Cristo, como esses 5 ministérios, sim, mas o corpo de Cristo precisa atuar de forma muito mais livre, muito mais atuante no dia a dia. E não achar que o trabalho do pastor, do pastoreio, seja só do pastor. Não que o trabalho de evangelização seja só daquele que foi consagrado a evangelista. Não só de que o ID precisa ser só do evangelista. Sabe assim? Então, a igreja, o corpo de Cristo, eu, você e todos nós precisamos nos preocupar com essa questão de estarmos atuando de forma muito mais objetiva nos 5 ministérios. É isso que Paulo está falando. Porque senão ele ia dizer que algum só ia receber essa graça, algum só ia ser concedida essa graça lá do versículo 7, ó. E a cada um de nós foi concedida a graça conforme a medida repartida por Cristo. Cristo reparte essa graça de forma unânime entre todo o corpo de Cristo. Não é só para alguns. Ele derrama sobre toda a igreja, sobre todo o corpo. Aliás, se ele é o cabeça e nós todos somos o corpo, e o Espírito habita, o Espírito está sendo derramado sobre o corpo, isso quer dizer que Deus deseja operar através de todos nós, literalmente. Um entendimento precisa entrar no nosso coração de atuarmos como igreja, como corpo de Cristo. Para o que é que Deus quer me usar nesse momento, onde eu estou aqui agora? De novo eu vou dizer, né, essa palavra tem sido muito usada. A gente precisa ser intencional com tudo que nós fazemos no nosso dia a dia. Em cada momento que Deus nos coloca, a gente precisa entender o porquê e o para quê. Então, às vezes, você está no meio do supermercado, nós mulheres, né? Aconteceu comigo hoje isso. Você está ali no meio do supermercado, fazendo suas compras, e do nada aparece uma pessoa que fazia muito tempo que você não via, e Deus faz esses encontros acontecerem justamente porque às vezes Deus quer fazer algo, Deus quer falar algo, Deus quer usar o corpo de Cristo para ministrar algo para uma vida. Isso na rua, isso na fila do banco, isso no açougue, isso dentro da sua casa, isso em qualquer lugar, inclusive na igreja. Percebem que a atuação do corpo de Cristo não diz respeito só ao ambiente 4 paredes, ao ambiente eclesiástico, né? Aquele ambiente de culto. Não. Nós somos corpo de Cristo, nós somos igreja em todos os lugares, gente. Essa que é a grande questão. E nós temos vivido igreja somente nas 4 paredes, dentro do contexto do culto. E esse é o grande problema da igreja. A igreja não foi feita para estar atuando, sendo usada no contexto somente das 4 paredes. Ainda que a reunião de culto seja uma bênção para nós atuarmos como corpo de Cristo. Mas o nosso dia a dia, ele é muito mais ativo do que um culto de 2 horas. Você tem 7 dias por semana, 24 horas no dia, e você quer que o Espírito Santo te use somente em 1h30 de culto? E o restante da semana? E o restante do dia? O que é que você faz? Você vive como o quê? Fora do corpo? Você deixa de ser o corpo de Cristo? Você deixa de ser cristão no restante da semana?
né? Então, esse é o grande chamado, essa grande graça sendo derramada sobre nós todos os dias. Aí ele diz o versículo 12. Vou voltar para o 11 para vocês entenderem o 12. E ele designou alguns para apóstolos, outros para profetas, outros para evangelistas e outros para pastores e mestres, com o fim. Muda essa palavra aí na Bíblia de vocês, ou coloca aí do lado, com a finalidade, com o propósito, com o intuito, com o propósito mesmo, né? Com a finalidade. A palavra fim aqui quer dizer de finalidade, com o propósito de alguma coisa, ó, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério. Qual é o ministério de Cristo, gente? Na verdade, o ministério de Cristo é salvar vidas. O ministério de Cristo é salvar o máximo possível de pessoas, né? É alcançar o máximo possível de pessoas. Então, o que a igreja foi chamada para fazer dentro desses ministérios é atuar de forma muito prática, muito intencional, muito objetiva para fazer o ministério de Cristo. E qual é o ministério de Cristo, gente? Salvar, edificar, fortalecer, atrair o máximo possível de pessoas para Cristo. Então ele diz assim, com o fim de preparar os santos para a obra do ministério, para que o corpo de Cristo seja edificado, até que todos, circula para mim o todos, por favor, circula, grifa, faz alguma coisa, até que todos alcancemos a unidade da fé e do conhecimento do Filho de Deus e cheguemos à maturidade, atingindo a medida da plenitude de Cristo. O que Paulo está dizendo que esses 5 ministérios precisam fazer? Precisam preparar os santos para a obra do ministério, para atuar como igreja, mas muito mais para justamente fazer o corpo de Cristo ser edificado. Então pensa justamente em um bebê nascendo, vamos pensar dessa forma para ficar mais fácil. O bebê que acabou de sair da barriga da mãe, e se essa mãe simplesmente colocar essa criança no berço e deixar ela viver por si só, o que vai acontecer com esse bebê, gente? Primeiro, ele vai morrer, ok? Mas se ela colocar o bebê lá no berço e de vez em quando trouxer uma mamadeira e pôr lá na mão dele, se de vez em quando ela for lá e trocar uma fralda, se de vez em quando ela for lá e colocar ele no sol um pouquinho, ele vai crescer? Vai, mas de forma muito jogada, né? Muito desleixada. Esse bebê vai crescer de forma simplesmente abandonado. Então, o que Paulo está dizendo é que a graça de Deus que é derramada sobre nós todos, que somos corpo de Cristo, ela tem um propósito, ela tem um fim. Ter esses ministérios dentro da igreja tem um fim. Qual é o fim, gente? Preparar a igreja, o corpo de Cristo, para atuar com esse processo de salvação, de crescimento, para que nós sejamos edificados, para que esse bebê que acabou de nascer, ele cresça saudável, para que ele realmente chegue à maturidade. É pegar aquele filho recém-nascido e no momento em que ele faz depois 18 anos de idade, você olha para ele e diz assim, olha o filho que eu criei, olha como eu cuidei bem, olha como eu alimentei muito bem, olha como eu eduquei ele muito bem, olha como eu ensinei os princípios para ele muito bem. E aí esse filho já está maduro, com 18 anos de idade, podendo agora viver uma vida independente da sua. Em que aspecto? De que nós então chegamos à plenitude de Cristo. Nós não precisamos mais ser cuidados de forma ativa por outras pessoas, mas agora nós temos maturidade suficiente para caminharmos na nossa fé e assim irmos alcançando outros. Gente, não sei se a minha forma de ensinar hoje aqui para vocês
está um pouco mais complexa. Mas o que eu estou querendo dizer com isso de forma bem simples e objetiva? O grande problema da igreja de Cristo, e eu não estou falando da nossa igreja local, estou falando de uma igreja mundial, é não entender de que todos nós, né, fomos chamados para irmos crescendo e ao mesmo tempo que vamos crescendo, ir ensinando outros que vão chegando, que vão ensinando outros que vão chegando, que vão atuando, cada um no seu lugar como membros desse corpo, até que todos estejam na mesma maturidade espiritual. E qual é esse momento em que todos vão estar nessa maturidade espiritual? Na volta de Jesus. Então, o que Deus deseja do corpo de Cristo é que nós possamos ir agindo de forma a amadurecer esse corpo até que Jesus volte e encontre esse corpo formado e amadurecido e pronto. E alguns teólogos, alguns mestres usam inclusive: ninguém quer casar com uma noiva imatura. Não vai acontecer as bodas do Cordeiro na volta de Jesus? Gente, que noivo quer casar com uma noiva que ainda é uma criança? Que noivo quer casar com uma menina que não sabe cozinhar? Que noivo quer casar com uma menina que não sabe ser mulher? Entende o que eu estou querendo dizer? Cristo vem buscar uma igreja, vem casar, né, com uma igreja que está pronta, amadurecida, que está ataviada, que está com o enxoval pronto, que sabe que o noivo está vindo e que ela tem então uma vida inteira, uma eternidade com ele, mas uma noiva pronta. Cristo não vai casar com uma noiva imatura. Jesus não vai vir estar com uma igreja imatura, com uma igreja que não cresceu, com uma igreja que não se amadureceu, né? Perdão, que não amadureceu de verdade. E a culpa vai ser do corpo de Cristo. O grande lance é esse, que nós vamos chegar naquele grande dia e muitos de nós vamos dizer assim: Senhor, mas no teu nome nós expulsamos demônios, nós falamos em outras línguas, nós curamos os enfermos. E Jesus vai dizer: eu não te conheço. Você não fez o papel do corpo de Cristo. Você não fez, você não teve esse relacionamento comigo a ponto de crescer, amadurecer, para que você pudesse então edificar a outros. Então, o papel do corpo de Cristo é essa edificação mútua, é esse crescimento mútuo de todo mundo. Não, a gente não pode ficar simplesmente fechado no nosso mundinho, em que eu estou crescendo, em que eu estou amadurecendo e simplesmente achar que aí está tudo certo. É a história do ser salvo para ser salvo. Gente, nós não fomos salvos para sermos salvos. Nós fomos salvos para salvar outros. Jesus tem nos encontrado, Jesus tem nos chamado justamente para que a gente possa falar desse grande amor para outras pessoas. Ficar parado no nosso lugar, vendo o tempo passar, vendo as pessoas irem, caminharem para o inferno, não é o papel do corpo de Cristo. Ok? Então, Paulo está dizendo que nós precisamos viver de forma digna da vocação que nós fomos chamados. Você precisa compreender e entender esse papel dentro do corpo e agir de forma digna. Se você é o dedo mindinho, faça com que o corpo de Cristo permaneça em pé, estável. Lembra? O dedinho ele dá estabilidade para o corpo não cair. Se a gente não tem o dedinho, a gente fica querendo cair, né? Você fica sem o amparo. Então, cada pessoa dentro do corpo de Cristo tem o seu papel e nós precisamos entender esse papel e, como corpo de Cristo, atuarmos nos ministérios, independente de uma unção sobre a nossa cabeça, nós usarmos todos esses ministérios em prol do reino de Deus. Então, nós precisamos atuar de forma mais objetiva. Versículo 14. O propósito é que não sejamos mais como crianças
levadas de um lado para o outro pelas ondas, nem jogados para cá e para lá por todo vento de doutrina e pela astúcia e esperteza de homens que induzem ao erro. Gente, vocês percebem que o que Paulo está dizendo é que, então, esse corpo sendo edificado, sendo fortalecido, ele vai fazer com que todo mundo esteja maduro, amadurecido, e nós não seremos enganados por falsos mestres, por falsos profetas, por falsas doutrinas, por ventos de doutrinas, né, que venham. Então, a igreja tem sido enganada porque o corpo de Cristo, porque eu e você e todo o corpo de Cristo não tem trabalhado em prol dessa unidade, não tem trabalhado em prol dessa edificação. Cada um tem se preocupado com o seu próprio nariz, com o seu próprio umbigo. E aí isso tem feito com que a igreja sofra, com que o corpo de Cristo sofra, porque eu não estou prestando atenção de que por eu não estar trabalhando de forma eficiente, de forma eficaz, algum membro do corpo está sendo forçado a trabalhar mais. Está trabalhando de forma forçada. E isso está trazendo prejuízo para a igreja de Cristo. Isso está trazendo prejuízo para o corpo de Cristo. Está trazendo prejuízo para as vidas que não têm sido alcançadas por um corpo amadurecido. A igreja está infantilizada. A igreja está mimada. A igreja não cresce. A igreja não amadurece. A igreja fica naqueles rudimentos que Paulo vai falar. Parece que eu estou querendo dar um alimento sólido para vocês. Ele fala isso em Corinto, lembra? Mas vocês não podem, vocês não aguentam. Vocês ainda permanecem como crianças que precisam de leite, que precisam estar... Tem um outro texto que Paulo, acho que é em Corinto também, que ele fala assim: eu preciso estar sempre voltando com vocês em ensinos elementares, em ensinos que já deveriam ter passado faz tempo. Gente, tem gente fazendo perguntas a respeito de salvação. Tem gente fazendo perguntas dentro do corpo de Cristo há 20 anos, perguntando o que é graça. Tem gente dentro do corpo de Cristo perguntando o que é ressurreição dos mortos. Paulo está dizendo lá em Corinto. Entende? Vocês não amadurecem, vocês não crescem, vocês não buscam esse crescimento espiritual entre vocês. E aí, nós, Paulo falando, né, como apóstolo, nós precisamos estar sempre trazendo ensinos das mesmas coisas para vocês. Gente, eu acredito que para Paulo, nesse momento, que passava às vezes anos, né, ali nas cidades ensinando o evangelho, ensinando as doutrinas, e ele viajava, e quando ele recebia uma carta, falava: Paulo, você não vai acreditar, novamente os irmãos estão caindo no erro, por exemplo, de querer colocar uma doutrina do Velho Testamento dentro da igreja. E Paulo falava: meu Deus, vocês não entendem o papel de vocês como corpo de Cristo, de se edificarem mutuamente, de crescerem no conhecimento da graça. E não é diferente nos nossos dias, gente. A igreja continua infantil, a igreja continua imatura. Por quê? Porque eu e você não temos trabalhado de forma eficiente dentro do corpo de Cristo, fazendo com que a igreja seja edificada, tendo paciência com aqueles que ainda têm debilidades, mas ao mesmo tempo corrigindo, exortando, ensinando, fazendo com que o corpo de Cristo cresça, ok? Se falta uma vitamina no nosso corpo, a gente vai lá e repõe, né, com algum alimento. A igreja precisa entender onde está sendo essa falta de vitamina e começar então a colocar alimento sólido, alimento que traga esse enriquecimento para o corpo de Cristo. Ele fala que por isso que a gente é enganado, né? Paulo está falando aqui, por isso que a gente é levado por todo vento de doutrina, por falta de amadurecimento. 15. Antes, seguindo a verdade em amor, cresçamos em tudo naquele que é o cabeça. Nós precisamos crescer em tudo, gente. Crescer em tudo. Paulo está dizendo de um crescimento, de um corpo que precisa crescer, de um corpo que precisa amadurecer. Dele, todo o corpo, ajustado e unido pelo auxílio de todas as juntas, cresce e edifica-se a si mesmo em amor, na medida em que cada parte
realiza a sua função. Leiam para mim esse versículo 16 de vocês, que eu quero ver como é que tá o finalzinho dele aí. Foi tão impactante para mim esse final aqui, que eu falei, Deus, está tudo escrito aqui e a gente aqui fica realmente patinando, né, dentro da palavra. Versículo 16. Quem está aí com uma versão diferente da NVI, lê para mim o que está escrito para a gente ver o que está escrito nesse finalzinho. Segundo a justa cooperação de cada parte, efetua o seu próprio crescimento para a edificação de si mesmo em amor. Tá. Fala, pastor. Não, é diferente. O meu é diferente. No qual todo o corpo, bem ajustado e ligado pelo auxílio de todas as juntas, segundo a justa operação de cada parte, faz o aumento do corpo para a sua edificação em amor. Entendem? Não sei se vocês conseguiram compreender a profundidade do que Paulo está escrevendo aí. Ele está dizendo assim, gente, o corpo natural, ó, nosso corpo físico, quando ele está totalmente ajustado, quando cada parte faz o seu papel, o seu devido papel, o corpo inteiro cresce com a justa operação de cada parte. Então, se no ato do crescimento de uma criança, o rim literalmente não quiser funcionar, o que vai acontecer com o resto do corpo dessa criança? Vai entrar em falência, porque o rim não quis funcionar. Só que quem vai sofrer é o corpo inteiro, gente. Não é só o rim que vai simplesmente parar no corpo daquela criança e vai falar, não, eu não quero crescer. E aí o rim fica lá infantil e o resto do corpo cresce. É assim que funciona? Não. Se o rim não quiser crescer junto com o corpo, o que vai acontecer com o corpo? Vai entrar em falência e vai morrer. Então o que tem acontecido com a igreja, gente? Cada um não tem sido justo na sua operação e com isso o corpo inteiro tem sofrido. Entendem o que Paulo está dizendo? Na medida em que cada parte realiza a sua função. Se eu como mão do corpo de Cristo não agir corretamente com a mão, automaticamente o meu braço vai sofrer e o meu corpo vai sofrer. O que Paulo está dizendo é que se cada um não compreender a sua vocação, não entender o seu chamado, não entender o seu ministério, não entender a sua atuação no corpo de Cristo, e mesmo sabendo qual é o seu ministério, a sua vocação, não trabalhar em prol de ser servos de Cristo dentro da operação desse dom, desse ministério, dessa vocação, de forma digna, ainda assim você está fazendo com que o corpo de Cristo esteja sofrendo, não cresça, não amadureça. A justa função de cada parte faz com que todo o corpo cresça. A justa operação de cada parte dentro do corpo de Cristo faz com que todo o corpo cresça. Se essa justa operação não funcionar, o corpo inteiro padece, o corpo inteiro definha, o corpo inteiro falece, ok? Então, a Igreja de Cristo tem sofrido em todo o mundo por causa da falta da justa operação no corpo de Cristo. Não vou nem continuar aqui, porque ele vai entrar num outro assunto agora, e aí a gente continua aqui a partir do versículo 17 semana que vem. Vou até marcar aqui. Vocês entenderam, gente, o que eu tô falando? Então, quando eu e você não entendemos esse chamado e não atuamos de forma prática, intencional, objetiva no nosso ministério, eu estou fazendo com que o corpo de Cristo sofra. Eu estou fazendo com que o corpo de Cristo não cresça, não amadureça. Então existe uma responsabilidade que vai ser, inclusive, colocada em juízo diante de Deus, daquilo que Deus tem nos concedido debaixo da sua graça, como dom, como ministério, como chamado, como vocação. Se Paulo não tivesse sido o apóstolo que ele foi,
Deus iria cobrar de Paulo esse apostolado. Se Ezequiel, se Jeremias não tivesse sido esse profeta que o Senhor chamou para eles serem, Deus os cobraria por essa falta da profecia naquele momento. Se João Batista não fosse esse profeta no tempo em que ele foi, o Senhor cobraria dele esse momento profético da história, porque ele tinha esse chamado e essa vocação e essa graça sendo derramada sobre ele. E quando eu falo isso, eu não estou falando somente de coisas grandes, tá? Quando Paulo fala isso, ele está falando das pequenas coisas também. Porque o corpo de Cristo, ou o corpo nosso natural, ele tem membros extremamente pequenos, mas de uma grande importância dentro da atuação do corpo, ok? Quando a gente fala de uma célula, quando a gente fala de algo extremamente pequeno dentro do nosso corpo, a gente também está falando de coisas extremamente importantes, que se não funcionarem bem, também o corpo sofre. Então a gente sempre pensa em membros maiores, né? Mas quando a gente pensa em corpo de Cristo, a gente está falando de um corpo natural, inclusive, que tem partículas extremamente pequenas e que, se não funcionarem muito bem, elas também vão fazer com que o corpo padeça, né? Com que o corpo venha a falir, a entrar em falência dos órgãos e até morrer. Então a gente precisa pensar muito bem nisso, né? Tá bom? Deu para entender aí, gente? Como é que foi aí o entendimento dessa questão do corpo? Tudo certo? Vocês querem falar alguma coisa aí, aproveitar hoje aí para falar um pouquinho sobre isso? Uns 5 minutinhos aí, alguém tem alguma coisa para falar ou tá tudo certo? Elis, eu tinha uma anotação aqui nesse texto. Pode falar. Que leva lá para o estudo de 2 aos Coríntios, no capítulo 2, o caráter e o fruto do ministério de Paulo. Uhum. E então ele fala, né? Porque para Deus nós somos o bom perfume de Cristo, né? Dos que se salvam e dos que se perdem. Para esse, certamente, cheiro de morte para a morte, mas para aqueles, cheiro de vida para a vida. E para essas coisas, quem é idôneo? Então aí tem o 17. Graças a Deus que a nossa igreja, a ICP, é assim. Porque nós não somos como muitos, falsificadores da palavra de Deus. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus na presença de Deus. Sim. Eu acho tão fantástico isso aí, que revela o que a nossa igreja realmente prega, né? Da verdade do verdadeiro evangelho. Uhum. Sim, fala de Deus na presença de Deus, né? Tipo assim, Exatamente, falar da palavra na presença daquele que é a palavra. Antes falamos de Cristo com sinceridade, como de Deus, na presença de Deus. É isso. É saber que nós estamos na presença, né, daquele de quem nós estamos falando. Então a responsabilidade se torna ainda maior. Exatamente. Mas quando a pessoa ora que fala assim, Senhor, agora entramos na tua presença, nós temos que dizer, né? Senhor, continuamos na tua presença, estamos. E que assim seja, né? Que realmente no nosso dia a dia, né? O Senhor nos ajude, né? O Espírito Santo nos ajude a viver na presença dele. Sim. Nós estamos, né? Na presença dele o tempo todo. Pode falar. Eu vou falar porque nós somos só em nós aqui mesmo e só estamos nós